Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje, olhando aí para âmbito político, econômico e corporativo. Hoje é dia 27 de outubro de 2021, quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado. Um bom dia, bons negócios e vamos olhar um pouquinho aí para tudo que acontece, mas antes não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, dessa forma o YouTube entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas que querem começar o dia bem informados aí em relação a tudo que acontece no mercado financeiro. Você também pode ter esse conteúdo aí em PDF todos os dias antes das 7 horas da manhã de forma gratuita. Basta solicitar o acesso aí a um dos nossos grupos de WhatsApp que eu encaminho e você recebe isso diariamente. Olhando um pouquinho aí para o fechamento de mercado no dia de ontem, então, mais um dia pautado por incertezas, principalmente, né, quanto aí à política monetária e o risco fiscal brasileiro aí, por conta de tudo que aconteceu nos últimos dias e a pressão aí, inclusive sobre a perspectiva aí do Copom e da definição de taxa de juros, que vamos falar bastante no dia de hoje. Então, ontem aí tivemos o índice Bovespa novamente se descolando do exterior e caindo aí mais de 2%, voltando à segunda pior pontuação do ano, né, o segundo pior resultado aí do ano para o índice, por conta de tudo isso que tem acontecido. A tônica principal, aí, como já iniciávamos, né, é a expectativa em relação à reunião do Copom, que pode trazer aí novas perspectivas, né, principalmente aí em relação a controle de inflação e câmbio, e obviamente pode se esperar aí um aumento maior da Selic do que estava projetado após a última reunião. No dia de ontem nós tivemos ali a divulgação do índice do IPCA 15, como falávamos inclusive ontem durante o nosso bate-papo, que veio acima das expectativas, inclusive uma alta histórica, né, maior alta desde 1995, e isso obviamente aí impactou bastante essa pressão sobre a decisão do Copom e os próximos passos da economia. Com isso aí tivemos uma maior incerteza fiscal e automaticamente aí índice despencando. Olhando para o exterior, nos Estados Unidos, as bolsas norte-americanas voltam às suas máximas históricas, né? Recordes novamente aí nas principais bolsas norte-americanas. Tudo isso impulsionado aí mesmo após queda nas últimas semanas, mas impulsionado aí pelo bom momento aí de retomada e de confiança após divulgação aí de balanço aí de grandes empresas do terceiro trimestre, as empresas listadas lá nos Estados Unidos. Ontem aí a principal expectativa era com relação à divulgação aí de resultados da Alphabet, que é a dona do Google e da Microsoft, que divulgaram aí resultados também muito positivos, e isso acaba fortalecendo ainda mais esse momento aí da economia norte-americana e das bolsas como um todo. Por aqui ontem tivemos divulgação recorde em relação à receita tributária, mas nem isso aí ajudou a amenizar os mercados. O petróleo continua subindo, o que acaba preocupando não só a nível Brasil, mas a nível global por conta da crise energética e as máximas históricas aí da commodity, com a perspectiva aí de não haver um maior aumento aí na produção diária de petróleo, ficando ainda na casa dos 400 mil barris de petróleo dia, como era a perspectiva aí da OPEP mais também, e já falamos bastante sobre isso aí nos últimos dias. Olhando aí para a Europa, ainda existe uma preocupação muito grande aí, principalmente com relação à estagflação, né, o momento econômico aí, redução na retomada econômica e uma inflação mais acelerada de forma geral. E olhando para as bolsas asiáticas, que também fecharam em alta, principalmente o Japão, né, com o bom momento aí das empresas listadas tanto na Europa quanto no Japão. Japão aí se beneficiando aí de empresas de tecnologia também que divulgavam seus balanços, e enquanto isso tínhamos a China aí com algumas dificuldades aí já desde o dia de ontem e continua na mesma
proporção. Voltamos a falar sobre isso aí no dia de hoje, mas agora vamos dar uma olhadinha para números de forma geral, que facilita esse nosso bate-papo. Olhando para fechamento de mercados no dia de ontem, então, índice Ibovespa caiu 2,11%, voltando aí ao patamar de 106.420 pontos. O dólar aí teve uma alta de 0,28, ficando na casa dos 5,57, enquanto olhamos aí para as bolsas norte-americanas, Nasdaq aí lateralizou positivamente 0,06 a 15.235 pontos, o índice S&P 500 subiu 0,18 a 4.574 pontos, e Dow Jones aí subiu 0,04, também lateralização positiva, a 35.756 pontos, mas renovando aí recordes, né, máximas históricas aí em Dow Jones, mesmo com essa leve lateralização positiva. Olhando um pouquinho para a Europa, o euro também subiu 0,21% no dia de ontem, chegando aos R$ 6,46. Nas bolsas europeias, tivemos o DAX na Alemanha subindo mais de 1%, 1,01 a 15.757 pontos. Na França, o CAC subiu 0,80 a 6.766 pontos. E o Reino Unido aí teve uma alta um pouco mais amena, 0,76%, mas a bolsa aí chegando aos 7.277 pontos. Bolsas asiáticas, então ontem nós tivemos aí a China fechando a 14.552 pontos, com a queda de 0,30%, e o Japão subindo 1,77%, chegando aí aos 29.106 pontos, aí a bolsa Nikkei no fechamento aí do dia de ontem, dia 26. Fechamento e olhar aí para o cenário de cripto. Ontem aí tivemos uma lateralização, uma leve queda do Bitcoin, que vinha em alta nos últimos dias também, renovando inclusive em alguns momentos máximas históricas, mas em um momento aí de leve lateralização também. O Bitcoin aí fechou ontem com queda de 0,90, enquanto o Ethereum subiu 2,15%, olhando aí para fechamento de mercado no dia de ontem. Petróleo futuro aí continua renovando, aí se mantendo em máximas dos últimos 7 anos, onde o Brent se mantém a $85,39 e o WTI chegando a próximo dos $85 também. Fechamento de ontem aí a perspectiva de petróleo futuro para dezembro, WTI fechando a $84,47 o barril, pressionando obviamente aí preço, inflação e valorizando as empresas aí em geral de petróleo, como temos no Brasil Petrobras e outras empresas também ao redor do mundo. Continuando e olhando aí para o índice do medo, o índice S&P 500 VIX, que mede a volatilidade, né, o risco no mercado de renda variável, ele fechou ontem com leve alta de 0,74% a 15,98 pontos. Lembrando que quanto menor essa pontuação, menor a volatilidade no mercado de renda variável e favorece aí as operações, inclusive de traders, mas favorece aí no dia a dia as entradas em relação aí ao risco na renda variável, né? E lembrando sempre que acima de 20 pontos, o índice S&P 500 VIX, ele também começa aí a ter uma dificuldade de mensurar esse risco, essa oscilação, e fica sempre mais difícil aí para entradas nesse momento, e muitas pessoas acabam migrando também para outros tipos de investimento quando esse índice sobe demais. Perspectiva de metais futuro, olhando para ouro futuro, fechamento de outubro, a negociação aí ontem fechou a $1.792,70, alumínio futuro, olhando a perspectiva ano aí, fechando aí a $2.834 a tonelada, e o ferro refinado, ainda com esse olhar para o mês de outubro, continua na casa dos $122, ontem fechou aí a $122,47 a negociação futura aí de ferro refinado. Continuando e olhando para as principais altas e baixas do índice Ibovespa, nós tivemos ontem, entre as principais altas do índice, Embri3, que é a Embraer, subindo 2,23% a R$ 19,67.
BRKM5 Braskem subiu ontem 1,78% a R$ 57,03. Goal 4, que é metalúrgica Gerdau, ontem subiu 1,08%, fechando a cotação aí a R$ 13,04. CPFE3, empresa aí da área de energia, fechando com alta de 0,78 a R$ 25,80. E GGBR4 Gerdau com alta de 0,32%, fechando ontem a R$ 28,05. Já as principais baixas aí ficaram por conta de Azul 4, caindo 8,37% a R$ 26,90. EZTC 3 caindo 7,63% a R$ 18,63. COGN 3, Cogna 3, né, caindo 7,03% e fechando aí a R$ 2,51. Ciel 3 também caindo 6,88% a R$ 2,30 e fechando aí as principais quedas com CVCB3, CVC Brasil caindo 6,83% a R$ 16,91. Essas foram as principais altas e baixas do índice no dia de ontem. Olhando para a agenda de indicadores do que pode movimentar o mercado no dia de hoje, vale a pena ficar de olho aí na divulgação do IPP mensal aqui no Brasil, índice de preços ao produtor, a taxa de desemprego, que também é divulgada aí no dia de hoje, juntamente com o fluxo cambial estrangeiro. Mas o grande aguardo, né, a grande notícia do dia, o grande indicador para ficar de olho é a decisão de juros do Banco Central na reunião do Copom, que acontece aí desde ontem, né? Lembrando que a decisão, a definição aí, a divulgação acontece somente após as 18h30, né? Pós fechamento já do mercado. Então não teremos talvez tanto impacto no dia de hoje nessa decisão, mas óbvio muita especulação durante o dia, e esse indicador é fundamental para o restante da semana e para definições aí em relação a muitos investimentos e muitas decisões no mercado financeiro como um todo. Olhando já para o exterior, hoje nós temos a divulgação do índice de confiança ao consumidor lá na França e o índice de preços ao produtor na França, então também vale a pena ficar de olho nesses indicadores. Divulgação de estoque de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, que pode mexer ainda mais com o preço do petróleo, principalmente aí o WTI, que é a cotação utilizada ali nos Estados Unidos. E hoje ainda continuamos com o discurso aí de membros do Banco Central alemão, olhando também para essa questão de política monetária e economia na maior ou em uma das maiores economias aí da zona do euro, né? A Alemanha, que acaba também tendo um impacto muito grande aí no resultado da Europa como um todo. Olhando agora para a política, né, um dos aspectos que acaba influenciando direta e indiretamente aí o mercado financeiro diariamente, nós temos alguns pontos que vale a pena ficar de olho, principalmente com alguns desdobramentos aí que podem acontecer nos próximos dias. Ontem, já no final da noite, no meio da noite, aí, foi aprovado o relatório da CPI da Covid, o relatório aí feito pelo senador Renan Calheiros, né? Houve aí 7 votos favoráveis e 4 votos contrários, e o relatório aprovado aí pede o indiciamento aí de 80 pessoas, entre elas aí pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro, 3 dos seus filhos, ministros, ex-ministros, né? Uma gama bem grande aí de pessoas que são indiciadas aí pela CPI, que pede, no caso, esse indiciamento. Agora é interessante entender os próximos passos, visto que a comissão ela faz diversas investigações, ouve diversas pessoas, apresenta o seu parecer, o seu relatório, e agora depende de outras instituições, outros órgãos aí para dar continuidade nesse processo. A partir de agora, a CPI ela não tem e nunca teve um poder maior de decisão, principalmente aí frente a acusações, inquéritos e outros pontos aí que precisam ser avaliados. Então temos agora aí principalmente entre os próximos passos da CPI,
os crimes ali que são relatados para pessoas com foro privilegiado, né, parlamentares, o presidente, etc., serão avaliados principalmente aí pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, e podem também aí ser acatados aí pelo presidente da Câmara, no caso Arthur Lira, que pode inclusive aí, abrir um processo, né, aceitar um pedido de processo de abertura de impeachment, pode gerar outros pedidos de impeachment também, que é uma das grandes situações aí que o próprio Renan Calheiros e outros membros da comissão acreditam que isso possa acontecer, e a partir disso então haver aí o presidente Jair Bolsonaro aí talvez ser afastado do cargo por até 180 dias e existir esse processo. Outros parlamentares também, o rito é semelhante, né, e aí tem que ser encaminhada a investigação pela PGR e pode haver a suspensão também e até mesmo a perca dos direitos políticos desses parlamentares. Já aquilo que não compete à PGR, aos órgãos públicos, por serem pessoas físicas ou jurídicas que não têm foro privilegiado, aí depende muito do Ministério Público, que pode dar andamento também, investigação e acusações específicas aí em relação a esses outros indiciados. Por isso eu disse que os desdobramentos disso aí são mais importantes a partir de agora, e principalmente aí a continuidade aí de monitorar o que acontece em estados, né, onde alguns desses indivíduos, pessoas físicas ou jurídicas aí, foram indiciados ou foram acusados aí pela CPI da Covid, e aí podemos ter desdobramentos aí no médio e longo prazo nesse sentido. A CPI da Covid também no dia de ontem, juntamente com a ideia da CPI das fake news, das investigações em relação às fake news, né, pediu e conseguiu aí a autorização para quebra de sigilo das redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando, já falávamos essa semana sobre a live onde ele fala aí que as pessoas que tomaram as 2 doses de vacina no Reino Unido, né, e em outros locais, elas estão adquirindo aí a AIDS, né, e com isso aí também se solicitou bastante dessas informações em relação ao conteúdo que tem nas redes sociais aí do atual presidente Jair Bolsonaro, e isso pode ser encaminhado e pode continuar no radar então e em pressão no Congresso o presidente Jair Bolsonaro por conta agora da CPI das fake news. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas é importante ficar de olho nesses desdobramentos. Outro ponto importante, a Corregedoria pede aí o prosseguimento de inquérito administrativo contra o presidente Jair Bolsonaro por ataques ao sistema eleitoral, né? Voltando a tudo aquilo que aconteceu lá antes do 7 de setembro, né? Onde nós tivemos aí principalmente o presidente Jair Bolsonaro diversas vezes querendo que fosse aprovado o voto impresso e criticando aí o processo da urna eletrônica. Então podemos ter desdobramentos nesse sentido, e lembrando que quando nós temos aí o presidente pressionado no radar, principalmente aí de tantas confusões, nós temos uma maior desconfiança externa e isso acaba afetando o mercado financeiro e a economia. Outro ponto importante que vale a pena ficar de olho nas mudanças aí feitas na PEC dos precatórios, que visam principalmente abrir espaço no orçamento aí, né, para compor aí o Auxílio Brasil, até R$400 ali conforme novo processo aí que foi lançado. A própria realidade aí de auxílio aos caminhoneiros, né, 750 mil caminhoneiros aí que o presidente Jair Bolsonaro quer atender com um valor de até R$400 também, mas essa abertura aí de orçamento por mudanças na PEC dos precatórios também pode abrir espaço aí para o fundo eleitoral. Lembrando, essa já é uma briga mais antiga, que já foi inclusive bem discutida, e podemos ter aí um fundo eleitoral aprovado aí na casa dos 5 bilhões de reais, né, saindo da casa dos 2 para próximo de 5 bilhões de reais. Esse também é um ponto aí que vale a pena ficar de olho e deve ter desdobramentos e bastante discussão nos próximos dias. Olhando um pouquinho aí para a questão econômica, né? Hoje o Copom define aí a nova taxa Selic, né? Já falamos que esse resultado ele é divulgado somente aí após o fechamento de mercado, ali por volta de 6h30, e cada vez aí o aperto e a pressão maior aí para que seja aumentado aí o ritmo
em relação ao crescimento da taxa de juros, inclusive aí com a divulgação do IPCA recorde aí que nós vimos aí no dia de ontem. Falando especificamente sobre a decisão do Copom, obviamente, desde a semana passada eles entraram no seu momento de silêncio, os membros aí, diretores do Banco Central que fazem parte aí do Copom, Comitê de Política Monetária, mas muita expectativa, principalmente porque algumas casas mais arrojadas dizem que aí o Copom poderia já aumentar ou deveria aumentar em 3 pontos percentuais, ou seja, aí chegando já acima dos 9, chegando aí já na casa dos 8,5%, 8,25%, talvez aí em relação à taxa básica de juros, acima disso até outras casas trazendo a perspectiva de 2 pontos percentuais, mas em maioria a expectativa aí do mercado é que o Copom mexa pelo menos 1,5 ponto percentual, né, na taxa básica de juros, um pouco acima do que era a perspectiva após a última reunião, né? A princípio se imaginava aí 2 novos aumentos de 1 ponto percentual, então esse aumento aí ele seria 50% maior, e lembrando que já existe uma pressão inclusive para a última reunião do Copom lá no mês de dezembro, e óbvio tudo isso aí pode impactar bastante o mercado, então vale a pena ficar de olho em toda essa discussão, mas mais ainda na decisão do Copom no final do dia. Especialistas aí têm cada vez mais afirmado que o mundo, não só o Brasil, mas o mundo caminha para um estágio de estagflação, como já falamos várias vezes, né? Que é a estagnação econômica, ou seja, não temos crescimento ou reduz-se muito o crescimento econômico, o PIB, basicamente, e ainda temos uma inflação muito alta por conta de escassez de alguns insumos e produtos de forma geral, e esse seria um cenário aí, obviamente, muito complicado, pois temos inflação e não temos crescimento econômico, então uma coisa basicamente não justificaria a outra na lógica, né? Mas lembrando, quando a gente fala aí de aspectos econômicos, na prática, nem sempre aí a gente consegue seguir uma lógica, então também é interessante ficar de olho em tudo que acontece aí no mundo com os problemas aí de redução da retomada econômica e principalmente aí a inflação que tem preocupado bastante. O Brasil, assim como nós já trouxemos diversas vezes aqui, né, emergentes têm sido aí tidos como a bola da vez, né, com opções de estarem mais baratos e com amplo potencial de crescimento e para investidores internacionais, e o Brasil especificamente parece muito barato no momento, mas especialistas têm avaliado aí que os investidores, tanto nacionais quanto os estrangeiros, principalmente os estrangeiros, avaliam muito o risco em relação a esse retorno aí possível aí nos investimentos no Brasil, principalmente aí por conta aí da crise fiscal, e obviamente aí, né, está barato, tem um potencial muito grande, mas pode oscilar muito e existe aí um risco muito grande se aumentarmos muito essa remuneração, ou se esse risco fiscal aí ficar mais alto, podemos cair mais aí em relação aí a essa expectativa de pagamento, né? Lembrando, quando a gente fala em risco, é justamente o investidor ter a certeza de que vai ter o seu dinheiro de volta, juntamente aí com os juros que foram combinados no momento aí do investimento. E essa realidade de um Brasil barato, mas ainda com investidores muito de olho nessa volatilidade no clima político e no risco fiscal, ela é tanto para a renda fixa quanto para a renda variável, né? Mesmo a renda fixa, que é mais tranquila, e uma perspectiva aí, como temos em poucos países do mundo, né, de em breve voltarmos aqui no Brasil a ter investimentos em renda fixa que superem a inflação, ou seja, juro real positivo, né? Coisa que não acontece muito em outros países desenvolvidos. Ainda assim existe toda a questão de risco de calote, né? E aí impacto basicamente aí do risco fiscal que falávamos anteriormente. Inclusive aí falando de renda variável, óbvio, isso não é recomendação de compra, muito pelo contrário, mas diversas casas de análise já dizem que o Brasil está próximo talvez do seu fundo, né? Após as quedas das últimas semanas, dos últimos dias, tudo que aconteceu no ano, e muito próximo aí de um bom momento de entrada na renda variável novamente. Lembrando, óbvio, né, que a gente nunca consegue aí ter o ponto preciso aí de fundo para entrada, então esse também é um desafio muito grande para os especialistas e investidores.
cresce também, e ali olhando um pouquinho para a economia internacional, cresce um pouco mais a pressão aí sobre Jerome Powell, né, o presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que já tem sido pressionado em outros momentos aí por conta da pressão para retirada de estímulos. Ele tem segurado um pouco aí os estímulos nos Estados Unidos. Diversos outros dirigentes do Fed já falaram aí que queriam antecipar a retirada de estímulos, e agora a pressão sobe aí principalmente por conta dessas atitudes, né, de eles segurar os estímulos econômicos, aí 120 bilhões que são recomprados mensalmente aí pelo Federal Reserve em títulos públicos e privados lá nos Estados Unidos, acaba também trazendo algumas incertezas, e inclusive aí algumas pessoas acusando que ele deixa os Estados Unidos, deixa o Federal Reserve mais próximo e mais suscetível a crises semelhantes àquilo que aconteceu lá em 2008, né, a crise do subprime, onde aí o Banco Central norte-americano teve que correr em auxílio de diversos outros bancos para que não houvesse uma quebradeira ainda maior. Então aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas essa pressão também pode mexer aí com a estrutura do Banco Central norte-americano e com os próximos passos lá do Federal Reserve. A redução de custos e o atendimento remoto, né, principalmente aí dos bancos digitais, tem aumentado aí o acesso à classe C e D aos bancos, né? Lembrando, existe ainda uma grande fatia da população brasileira que é desbancarizada, não tem conta em nenhum banco, e diversos membros aí da classe C e D, inclusive aí algumas reportagens aí facilmente lidas de moradores de áreas mais pobres, que a sua maioria tem contas em bancos digitais. Isso obviamente acaba mexendo com a economia, visto que essas pessoas passam então a ser bancarizadas, né? Talvez muitas delas não tinham contas anteriormente. Isso movimenta mais o sistema financeiro e mexe com a economia como um todo. Continuando e olhando um pouquinho aqui para o cenário corporativo, um dos pontos aí que pode impactar o mercado aí nas próximas semanas, meses, é o déficit no setor químico, né, do Brasil. Tem aumentado, obviamente, a demanda, mas o aumento aí de volume de importados em relação a esse setor químico acaba prejudicando empresas brasileiras e, obviamente, aí criando esse déficit e mudanças no preço, principalmente aí em um cenário como nós temos agora de aumento aí da moeda norte-americana, com essa incerteza e com um ano 2022 aí eleitoral que normalmente tende também a mexer bastante com o câmbio aqui no país. Olhando já um pouquinho para o setor de construção civil, reformas, inclusive, que encareceu-se muito aí os produtos e há muita falta de alguns tipos de insumos aí para a construção civil como um todo. A Lorenzetti anunciou que vai dobrar a produção de louças sanitárias, né, na sua fábrica que tem ali em Minas Gerais. Isso também, obviamente, criando mais oferta e possibilitando o crescimento aí de outras empresas do setor. Empresas também têm até o dia de hoje para encaminhar para a Anatel, né, Agência Nacional de Telefonia, as suas propostas aí para o leilão do 5G aqui no Brasil. Então hoje é o último dia, teremos em breve aí definição em relação a esse leilão do 5G, o que obviamente aí favorece empresas e no médio e longo prazo favorece também o consumidor final aí, com a possibilidade de uma tecnologia melhor em relação aí ao 4G, 3G que nós temos atualmente, né? Tendo então mais qualidade no serviço. Ontem tivemos aí, como já falamos anteriormente, divulgação de resultados da Alphabet, que é a dona do Google e também da Microsoft. Isso automaticamente aí favorece aí, né, as bolsas norte-americanas e principalmente mercados de tecnologia. A Alphabet aí teve um lucro líquido, uma alta no lucro líquido de 68%, enquanto o lucro líquido aí do terceiro trimestre da Microsoft subiu aí cerca de 48%. Então, obviamente, aí mexendo bastante com o mercado nesse sentido, e por isso também temos aí favorecimento lá nas bolsas norte-americanas, mas esse é um processo que também pode auxiliar outras empresas com a divulgação de balanços nesse momento. Empresas do setor de energia
tem aí enxergado aí a manutenção da bandeira tarifária mais alta aí até o final desse ano, início de 2022. Isso obviamente também acarreta mais receita aí para essas empresas. Lembrando aí, nós temos aí aquela discussão entre o Ministério de Minas e Energia e o presidente Jair Bolsonaro sobre a manutenção ou não dessas bandeiras, né, para fazer jus aí aos custos aí do Ministério de Minas e Energia, e o presidente Jair Bolsonaro contrapondo essa questão aí por conta do preço e da inflação que acaba pressionando aí pelo preço da energia elétrica. Finalizando aqui, hoje nós temos aí a divulgação de balanços do terceiro trimestre de empresas listadas na Bolsa novamente. Quem divulga seus balanços no dia de hoje é Dexco, Gerdau e Metalúrgica Gerdau, Log, Movida, Multiplan, Odontoprev, Santander Brasil, primeiro aí dos grandes bancos, né, a fazer aí a divulgação de balanços. Já tivemos ontem Banco Inter, né, Telefônica e VEG, a princípio, são as empresas que divulgam balanço no dia de hoje. Também vale a pena ficar de olho, porque podemos ter uma movimentação nesse sentido aí no mercado financeiro. Óbvio que basicamente estamos de olho nesse momento aí nas questões fiscais e na taxa básica de juros do Copom, mas esses pontos também são importantes ficarmos de olho aí no mercado corporativo. Olhando agora às 6h21 da manhã, abertura e fechamento de mercado, temos as bolsas asiáticas fechadas já. Na China, a bolsa fechou com queda de 1,10% a 14.393 pontos, principalmente aí com maiores preocupações em relação a outras incorporadoras que podem aí dar o calote, né? Além da Evergrande, como nós já falávamos anteriormente, mas principalmente aí o ponto que tem pesado nesse momento é a desaceleração aí da economia, né, do lucro das indústrias lá na China, que apesar de ter vindo positivo, mas foi menor do que o crescimento no mesmo período do ano anterior. Isso acaba obviamente preocupando, juntamente aí com o crescimento aí de tensões, né, entre China e Estados Unidos, que volta no radar político, e automaticamente com isso temos aí um mercado mais instável na Ásia também. Japão, por sua vez, desculpa, acho que eu apertei o botão errado aqui e acabei saindo da tela. Voltamos aqui então, olhando então para esse momento aí de abertura e fechamento e olhando para a bolsa Nikkei no Japão, que também já está fechada desde as 3 horas da manhã, uma lateralização negativa. Lembrando, ontem vínhamos aí de forte alta aí na bolsa Nikkei e hoje ela fechou com queda de 0,03%, uma lateralização, também aí sendo impactado porque algumas empresas de tecnologia tiveram divulgação do seu balanço um pouco aquém do que era esperado, né? E isso acaba afetando também a bolsa Nikkei no Japão, que fecha a 29.098 pontos. Já o restante dos mercados, aí não temos uma definição específica ainda, bastante oscilação desde as primeiras horas, momentos aí de altas, né, nas primeiras horas, e nesse momento a maioria das bolsas aí trabalhando próximo de um 0 a 0 ou em estágio negativo, como acontece na Europa principalmente, onde o DAX cai 0,40, o CAC na França também cai 0,40 e no Reino Unido a queda é de 0,35. Olhando aí para a pré-market dos Estados Unidos, esse lateraliza mais, onde nós temos aí Dow Jones caindo 0,09, S&P 500 caindo 0,10 e Nasdaq num 0 a 0 nesse momento, 6h24 da manhã. Lembrando, o mercado é soberano, nós temos muitas divulgações ainda que são importantes para o dia de hoje a nível global, mas também temos um movimento aí de correção com muitas pessoas realizando, né, após recordes históricos aí nas bolsas norte-americanas, também muitas pessoas realizando lucros, e isso também pode movimentar o mercado nesse sentido. Índice Bovespa, aí, por sua vez, deve seguir as bolsas norte-americanas, mas lembrando, né, cenário interno pode potencializar resultados ou ainda pode haver um descolamento, como aconteceu aí nos 2 últimos dias,
Então ficamos de olho em tudo que acontece no dia de hoje e amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para um bate-papo do que ocorreu no dia de hoje e o que podemos esperar para os próximos dias, para o restante dessa semana. Um bom dia, bons negócios para você e até lá. Tchau, tchau.